Olá, boa noite. Estamos aqui já quase virando um outro dia, mas vamos passar para meditar um pouquinho então na palavra do Senhor. Lembrando que a gente tem feito as meditações, né? Com a proposta aí de passar um ano com as mulheres da Bíblia. Então hoje é o nosso 7º dia e o tema do devocional, da meditação de hoje é o jogo da culpa. Então, vamos lá. O jogo da culpa, ele começou lá no Jardim do Éden. Então, a gente viu que Adão e Eva caíram lá na conversa da serpente, de Satanás. Tentaram se esconder de Deus, mas a gente viu que isso não é possível. E às vezes a gente não tenta esconder só fisicamente, a gente se esconde atrás de desculpas, atrás de ativismo, de religiosidade, de tantas outras coisas, né? E depois do esconde, né, quando Deus vai conversar com eles, né? Então tá lá em Gênesis 3, de 11 a 13, eles começam a fazer um jogo de empurra-empurra ali, né? Então Deus pergunta para Adão, né, sobre o que ele tinha feito, o que tinha acontecido, e ele fala assim, a mulher que tu me deste, né? A culpa, ainda tenta jogar a culpa, né, em Eva e em Deus ali. Eva vai e fala, não, foi a serpente que me enganou, né? Será que eles realmente pensaram que seria possível enganar a Deus, né? Tirar a sua responsabilidade, ali o seu erro, o seu pecado, né? Isso faz parte da nossa natureza humana desde então, né? O pecado e essa vontade aí de fugir das nossas responsabilidades, né? De arcar com com as consequências, né, daquilo que a gente faz. Então a gente mesmo tenta advogar aí em causa própria, tentando se desculpar, às vezes de pecados, de omissões aí, de erros, né? Em vez de admitir os nossos erros, às vezes a gente fica tentando jogar a culpa em outras coisas, na sociedade, no ambiente que a gente vive, nas pessoas que convivem com a gente, na genética, né? Na economia e tantas outras coisas, né? Que às vezes a gente vai tentando culpar, né? Só que Deus conhece o nosso coração, né? A gente falou sobre isso já essa semana. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus conhece tudo que se passa nas nossas vidas, os nossos pensamentos. Então não adianta a gente ficar tentando se esconder, tentando culpar outras pessoas, né? Então a gente precisa assumir, né, as nossas atitudes, responsabilidades. E a gente viu que Deus nos perdoa, né? Não importa qual seja o nosso erro, para Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Não existe mentirinha do bem, né? Para Deus, pecado é pecado, é o que desagrada a Ele, é o que entristece Ele, que vai contra a palavra dEle, contra a santidade dEle. Mas Ele nos perdoa e nos liberta dessa culpa, né? Então, o que eu queria que você refletisse hoje, né, é sobre isso, né? Nós podemos assumir os nossos erros, as nossas culpas, né, os nossos pecados, conversando com Deus mesmo, abrindo nosso coração para Ele, e tendo em mente, né, que é só Ele que pode nos perdoar, que pode nos transformar, nos regenerar, e dia a dia ir trabalhando as nossas vidas, os nossos corações. Às vezes a gente vai incorrer nos mesmos erros, nas mesmas culpas e desculpas, mas se a gente estiver firmado nele, buscando a ele, né, assim como a gente tem falado desde o início, né? E ele fala conosco através da palavra dele, é por meio de oração que a gente fala com ele. Não importa o lugar, não importa onde a gente esteja, mas sim que seja reverente, né? Então que ele nos ajude, né, a ter esse momento aí de buscar a ele verdadeiramente, né, abrindo o nosso coração,
sem tentar nos esconder, nos encobrir, sem tentar culpar outras pessoas por aquilo que a gente faz, né? Arcando com as nossas responsabilidades, né? E falando francamente com Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração e só Ele, né? O versículo que está lá em Salmo 32:5 diz, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Porque quando a gente pensa que está tentando ocultar de Deus alguma coisa, é só a gente que vai sofrendo cada dia mais e se distanciando dele, né? Então o caminho é realmente rasgar o nosso coração diante de Deus, né? E dizer, Deus, fiz, o Senhor sabe que eu fiz isso, que eu pensei aquilo, que eu deixei de fazer. Às vezes a nossa omissão em fazer, em falar alguma coisa, também atenta contra Deus, né? Quando a gente se omite, às vezes numa simples roda de conversa aí, que as pessoas estão difamando, né, o nome de Deus, a santidade dele, e a gente se cala, né? Isso também é um erro da nossa parte, né? Nos calarmos para não confrontar as pessoas, né? Na tentativa de agradar pessoas, a gente acaba desagradando a Deus. Então, que Ele nos ajude, né? Seja qual for o nosso pecado, nossa iniquidade, que a gente se sinta livre, né? Para chegar diante dEle, né? E apenas a Ele, a gente não precisa se confessar a outras pessoas, né? A gente tem livre acesso a Ele para conversar com Ele. Então, vamos aproveitar esse momento e fazer isso, né? Conversando com Ele, pedindo que Ele nos ajude nesse sentido. Vamos lá? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um dia na Tua presença, sobre os Teus cuidados, sobre a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Sua provisão, pela Sua proteção. Obrigado, Deus, por podermos ter essa conversa diretamente com o Senhor, sem necessitarmos de intermediários e podermos falar com o Senhor a todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, nessa tarefa de vencermos a nossa natureza pecaminosa que quer sempre fugir, se esconder, se esquivar das nossas responsabilidades, dos nossos erros, pecados, das nossas falhas. Que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso coração com responsabilidade, com sinceridade, com maturidade suficiente para enxergarmos as nossas falhas, enxergarmos onde precisamos melhorar, para que a gente confesse nominalmente os nossos pecados no sentido de ter consciência de que é nisso ou naquilo que temos falhado, que temos atentado contra o Senhor, contra aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que a Tua graça, a Tua misericórdia estejam nos ajudando, que o Teu Espírito Santo nos incomode, nos mostre, nos revele aquilo que precisamos resolver diante do Senhor, que precisamos conversar, confessar e a partir daí buscar sempre e a cada dia melhorarmos para a Tua honra e para a Tua glória, não para nós mesmos, não para nos engrandecermos, porque nós não somos nada diante da Tua grandeza, da Tua soberania. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa possibilidade de falar abertamente com o Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e que o Senhor cuide do nosso dia amanhã, assim como o Senhor tem feito em todo o tempo, nos guardando, nos protegendo a nossa saúde, os nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo. Que o Senhor continue nos guardando nesse tempo de pandemia, nesses dias que as coisas às vezes vêm nos assustar novamente, com os números de casos aumentando. Mas te louvamos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado recursos da medicina,
a vacina e temos visto que por mais que os casos aumentem, a gravidade não se compara ao que era antes, né? Está bem mais tranquilo. Então, que o Senhor nos ajude a também com responsabilidade fazermos a nossa parte e cuidarmos disso tudo. Que o Senhor cuide de nós. É só o Senhor que pode fazer. Sabemos que tudo está no teu controle, na tua direção. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada aí quem passou por aqui ao vivo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família, né? E amanhã a gente volta aí com uma nova reflexão, tá? Que Deus abençoe, uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau.